Bom dia, gente. Ó, você que está agora entrando nesse módulo de terapêutico, eu quero te dar um passo a passo. Você vai começar a atender agora. Quais são os documentos importantes que você vai se atentar para fazer a sua primeira sessão, seja individual. A tela já está aberta aqui. São esses três documentos aqui, ó. Anamnese. O que consiste a anamnese? A anamnese envolve você coletar dados ali importantes tratamento do seu paciente, né, do cliente. Então, quando a gente tem a anamnese aqui, vou fazer bem fácil, porque tem essa aula de anamnese lá no módulo de documento essencial. A anamnese ela tem que ser feita com muitos dados. Você pode colocar sua logo aqui, as identificações do paciente, nome, apelido. Já expliquei isso tudo lá dentro do módulo, mas essas informações aqui, ó, precisam ser respeitadas. Essa parte em vermelho serve para quê? Para que você possa ter como exemplo um foto, ok? Então, essa anamnese aqui é uma das versões que eu coloquei lá dentro da pasta para que você possa se adequar à coleta de dados do paciente. E aqui você pode colocar a rubrica, o nome, a sua associação, né, e a numeração do seu número associativo e seu carimbo. Esse é um dos documentos, tá bom? Então, esse documento aqui, ó, a anamnese é importante por conta disso, porque ela vai coletar dados importantes em relação a todo o processo terapêutico que você vai fazer ali com o seu paciente. Lembrando que eu gosto de usar a anamnese sempre com um conceito de atualização. Então, quando eu começo a fazer a anamnese, tem uma parte da anamnese com endereço, a carta de apresentação, que você vê lá no módulo de carta de apresentação e vai entender o porquê aquela carta é importante no seu procedimento, tá? E você vai fazer o seguinte, depois da anamnese concluída, daqui a 3 meses, vai atualizar novos dados. Então, chamar o pai ou vai mandar de forma, ó, vai botar a data, o nome dele, vai pedir para atualizar o telefone, e-mail, para que você possa contatar direto, tá, com o responsável. Às vezes eles trocam uma medicação, às vezes eles trocam aquele dado da anamnese que você tinha anteriormente, já não faz tanto sentido. Por quê? Faz com que você tenha informações e dados ali desatualizados. Né? Atualização na rede. Bom, próximo documento é esse aqui, plano musicoterapêutico. O plano não acontece depois de um tempo de observação, não, tá, gente? O plano já acontece no próprio, logo após a anamnese, você já constrói o seu plano. E o que precisa ter, né? Olha só, informações. Aqui um ponto muito importante. Nome, já não precisa botar o apelido, porque lá na anamnese tem, tá? Data de nascimento, junto com a idade, tá? Cronológica, então, aqui, data de nascimento, idade, ano, mês, sexo, ou feminino, nome dos responsáveis, lembrando que o pai você põe em parênteses, o mãe você põe em parênteses, o avó você bota em parênteses, o tio você põe em parênteses. Diagnóstico. Questão do diagnóstico. Você coloca o seu diagnóstico aqui, possível, ele. Por quê? Você pode botar aqui, ó, transtorno espectro, né? Parênteses, nível dor de suporte e déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, colocar o CID deles cada um. E lembrando que o CID é importante você se atentar a esse ponto aqui. Né? Quando o CID é registrado, vou mostrar a importância para você. É nível 2 de suporte com intelectual. Né? Qual é o CID? Quando você bota o CID por ideia, que deve ser intelectual, os dois são diferentes. Mas, por exemplo, no autismo infantil, se for TEA, TEA é 84.0.
beleza? E o deficiência intelectual é F70 ou F79, variando ali entre ser leve e profundo, dependendo da gravidade. Agora, vamos lá. Quando o CID tem alteração, se for TEA, né, um autismo, por exemplo, ali, se tiver com deficiência intelectual, o CID já muda. Por isso que é importante você ir lá no DSM-5, lá na parte de fotografia, para quem é aluno do PNE, e poder ter essa informação detalhada. Porque aqui, no seu plano, você vai detalhar o diagnóstico MAP-CID e as combinações do diagnóstico, beleza? Então, por exemplo, se o TEA é nível 2 de suporte, vou botar aqui, ó, TEA nível 2 de suporte com deficiência intelectual, criança. Qual seria o CID correto? Né? Seria o CID 10 ou o CID 11. Só que, se tiver deficiência intelectual, dependendo do módulo, se é leve, moderado, você vai ter ali uma combinação de CID, e você vai ter que tratar de forma diferente como você vai ali fazer a abordagem. Um exemplo de registro, eu posso botar agora um 6A02.2 mais 6A01. É o TEA nível 2 mais deficiência intelectual moderada. Então, a combinação dos CIDs precisa estar muito bem atualizada nesse ponto. E aqui, os desafios principais. Tem prejuízo na comunicação, na interação, tal, 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 tal. Então, essa aqui são as informações do paciente, ok? Que vai conter ali no seu plano. Depois do seu plano, vai conter o que foi encaminhado, né, o médico, o registro do médico, o relato do médico, todo encaminhamento médico a gente tem relato. Não adianta dizer que não faz. Você vai pegar aquele relato e vai colocar aqui, com o próprio indivíduo, tá bom? Você também vai relatar aqui as terapias ativas dele. Tendo as terapias ativas, você vai conseguir um controle de gestão, de manuseio, porque quando você pensa no tratamento terapêutico, você tem que pensar naquele indivíduo, aquele cliente que vai receber. Então, às vezes, suponhamos que ele vai chegar nessa sessão muito cansado, ele tem que vai pegar muito leve naquela sessão, a ponto de você ter que pensar em regular ele para entregar ele bem para o tá bom? Então, é importante você saber que tipo de terapia ele está fazendo também, seja na própria clínica ou fora da clínica. Histórico médico. No histórico médico, levanta muito ponto. Questão de a cirurgia dele, né, do parto, se ele faz uso de alguma medicação, que medicação que ele está usando e quanto ele está tomando. E a questão de está tomando uns dois, está tomando uma parte da tarde, perguntas explicadas. O médico é muito importante, relatado aqui no plano, tá? Na anamnese, no plano também. É muito importante. Objetivos gerais. Eu coloco de 1 a 4 objetivos, mas aqui eu deixei 3. Vocês podem apagar essa linha aqui e colocar os objetivos. Mas lembrando que é 5 partes. 5 partes. Está lá no módulo de como funciona a comunicação smart. Exemplo, o seu objetivo é melhorar a comunicação verbal, né? Assim. Agora, é muito vago se botar assim, melhorar a comunicação verbal. É muito vago. Usando o conceito SMART, você vai transformar esse melhorar a comunicação verbal em isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ampliar clareza e afluência na comunicação verbal durante interações sociais e terapêuticas. Olha só como é que eu fiz, mais específico. Sendo mais mensurável e mais específico ainda, ampliar clareza e afluência na comunicação verbal durante interações sociais e terapêuticas, através de 2 a 5 frases completas por interação em 8 períodos, 8 semanas, ou por um período de 8 semanas, avaliadas por registro de sessões. Então, sabe que o devolutivo e suas devoluções vão fazer parte dessa avaliação desse paciente. Então, olha só, o objetivo vago,
pode se transformar. Mas para isso, você tem que entender lá o conceito de parte, tá? Uma outra coisa, essa aula aqui é tudo para você saber que documento você vai começar a pensar para a sua primeira sessão, tá? Falei aqui da anamnese, estou agora dando aqui a possibilidade de você criar seu plano terapêutico, ok? Mas vamos seguir. Vamos seguir aqui. Depois dos objetivos, você vai colocar as sessões, né, a frequência das sessões daquele paciente, a duração das sessões que vão ser abordadas. Eu posso botar aqui, ó, música criativa e receptiva, o uso de improvisações, o uso de instrumentos, ou participação ativa, você pode colocar aqui no abordagem. Mas eu penso o seguinte, pensa de forma bem clara, assim, é que música terapia ativa ou receptiva? Tá? Seguindo, você pode aqui pensar na estrutura, tá, das sessões, como vai fazer o acolhimento. O acolhimento eu gosto de fazer lá na evolução, que é o que você vai receber. Tá? Daqui a pouco nessa aula aqui. E o que acontece? Eu também criei um sistema SAT, onde a pessoa já sai de casa te dando algumas informações claras, específicas, para você antecipar o tratamento. Suponhamos que o paciente esteja chorando, ou o atendimento dele foi bem, mas aí depois ele começou a voltar a chorar, mas foi por conta de fatores externos que você não sabia. Então, esse acolhimento, para você entender como ele está naquele dia, ele está organizado ou desorganizado, ele pode ter oscilação de humor, aí você vai entender como está o humor dele, como foi a alimentação dele, como é que foi o sono dele. Eu gosto de fazer isso de forma automatizada, né, eu poder, quando vou pegar e já saber já a informação dele, porque isso vai me poupar muito tempo. Eu posso me planejar imediato, dele entrar na sessão e já fazer um minuto. Então, é muito importante você fazer isso. Aqui eu vou fornecer esse documento para você poder. Ah, Alberto, você quer fazer de forma automatizada. Você chega na receita e pergunta, ó, como é que foi isso? Está na própria sua evolução. Bom, próximo ponto, atividade de aquecimento. Você utiliza, não utiliza, vai utilizar, vai ser um padrão. E uma rotina com ele. Você precisa estruturar a sua sessão assim, para que ela seja a mesma coisa direto, sempre. Tá? Você não está numa sala de aula, você tem uma sessão terapêutica, então você não pode ser imprevisível, você precisa estruturar, para que o paciente possa se acostumar com aquela rotina. Tá? Atividades principais, sempre ligadas às conexões dos objetivos. Tá? Interação social, vai ser como? Né? Vai ser com uso de PA, você vai avaliar ele de forma contato visual, sem contato visual, verbalizando, não verbalizando, gestual. Não. E encerramento, como vai ser a rotina de encerramento da sua sessão? Você bota uma cadeirinha do lado da porta, que você separa para botar o sapato. Às vezes ele mesmo bota, ou às vezes ele mesmo coloca, para ele se acostumar com essa rotina. Mas isso vai ajudar bastante. Indicadores de progresso. Gente, não adianta você fazer um plano sem botar os indicadores de progresso. Como funcionam os indicadores de progresso? Plano que aqui tem a atividade, através do talento, pode ser atualizado de 3, 4 ou 6 meses. Para isso, eu tenho atualização. Tanto que eu bolei aqui uma atividade, né? Com acúmulo. Para quê? Critério de avaliação. Número de palavras completadas do orçamento necessário. Então, às vezes, eu vou ensinando palavras de uma sílaba, duas sílabas. E isso eu vou progredindo. Então, a atividade é canção com apenas, tá? Depois, o critério dessa atividade é o número de palavras completadas corretamente por sessão. Indicador de progresso, de 1 para 3 palavras completadas por sessão em 6 semanas. Mensurando, quero de 1 a 3 palavras, não mais do que isso. Não mais do que isso. Por 6 semanas, por sessão. Sinais de evolução, a criança palavra fala antes da fala. Meio de protocolo, funções estruturadas por pausa estratégica. Você pode apagar cada uma dessas para você completar de acordo com a sua possibilidade 4. Mas aí é só apagar aqui. Por exemplo, atividade rítmica, repetição.
tempo de permanência da atividade científica. É um fator pelo critério de avaliação. A gente aqui, ó, ele fazer várias vezes, não, tempo de permanência na atividade científica. Indicador de progresso, ampliar de 2 a 5 minutos de atividade. Como é importante ele estar tocando o ritmo certo, não, eu quero que ele toque ele comigo, fique ele comigo usando o instrumento de percussão, mas o mais importante é o tempo de permanência dele ali na atividade, tá? Mantenha a batida constante, a revolução, mantenha a batida envolve a permanência dele, né? Esperar a vez dele, sustentar aquele tempo ali, e meio de protocolos utilizados, use instrumentos de percussão e jogos de imitação. Olha só que organizado. Nunca vi ninguém fazendo isso. Quando eu vi, eu vi fazer de forma separada, fora do plano terapêutico. Então, atente a isso. Esse plano é maravilhoso. Recursos utilizados. Você pode apagar aqui, ó, instrumento de percussão, instrumento de corda, recursos audiovisuais, fantoches, brinquedos, entre outros. Você pode preencher aqui a sua maneira, tá? Vai aqui no outro. Avaliações e ajustes, avaliação contínua do progresso em relação aos objetivos. Você pode botar aqui, ó, de 3 em 3 meses, eu vou utilizar isso, vou usar uma escala tal de demanda para ver a questão quantitativa de atividades, de comportamento. Ajuste no plano conforme necessário, integração do múltiplo, pode fornecer esse plano aqui para outros profissionais poderem acompanharem. Orientações práticas, musicais para casa, você vai registrar aqui. Eu sempre pode deixar o arquivo plano de musicoterapia no outro, porque eu vou alterando. Hoje eu registro ele todo, mas eu vou alterando. Tem curso de estratégias terapêuticas entre sessões e faço para registro dos cuidadores, né, que você pode pedir para eles registrar de aula. Durante a semana, essa parte aqui, você vem e me dá essa informação, aí você coleta relatos dele aqui. Então, bota assim, data tal, relato, mãe, brigou na escola por conta disso, relata aí. Está relatando. Plano ele não. Isso aqui mete, ó. Vai colocar assim, ó, data de plano, vou ver 7 de 8. Eu estou aqui, a data dele, e você vai botar uma data de atualização. Daqui a 4 meses, você já fez uma data específica para receber a atualização. Aí você vai avaliar cada coisinha. Você vai colocar o seu nome e o número associativo da sua associação. Então, esse é o segundo documento. Beleza, gente? Está fluindo? Essa aula aqui é bem rápida, mas é uma das aulas mais importantes. Você pode, tá? Evolução terapêutica. O que é essa evolução terapêutica? Eu ensinei para vocês a construir no módulo SAT, um sistema de acolhimento, onde você o paciente para chegar na sua sessão. Esse aqui é um documento. Você pode perguntar, você vai botar os dados do paciente de forma positiva. E aqui, ó, você vai perguntar, pegou o paciente, você vai perguntar, está organizado ou desorganizado? O modelo está como? Alegre, triste, protocolo, comunicado. Você pode fazer isso de forma automática depois, né? Mas é sempre importante registrar. Sono. Foi calmo ou agitado? Alimentação está adequada, passamento adequado ou inadequado? Quando é passamento adequada, é quando está, por exemplo, num período atípico, né? Por exemplo, a criança está fazendo a sessão pela manhã, ela provavelmente não almoçou, ela só tomou café da manhã, não está passando. E queixa. Quebrou a rotina dela, ia muito de carro para terapia e naquele dia foi para de ônibus. Assim, que ela tem oscilação de humor, decepção, muito agressiva. Ele relata isso. O que aconteceu na sessão, às vezes não é por fatores internos da sessão, e sim externos vão ocasionar essa questão da criança. Então, ó, são três documentos que você tem aqui, ó, que você pode utilizar, tá bom? Vou voltar aqui para a pasta. Anamnese, evolução terapêutica e plano musicoterapêutico. Esses são os três documentos que você vai começar a utilizar nas suas sessões. Agora você vai assistir as próximas aulas aqui do Jornal Terapêutico. Você pode estruturar bonitinho como funciona cada coisinha, a evolução principalmente.
tá bom? A anamnese está lá no módulo de documentos, o plano musicoterapêutico tem lá, mas é o que eu já dei um exemplo para vocês como ficar. Beleza, gente? Estamos juntos e já parar aqui o compartilhamento. Espero de verdade que vocês possam colocar tudo isso aqui que eu falei em prática.